Meu nome é Ruth Melo Moura. Eu vim para a FAMETRO um pouquinho antes dela nascer. Foi em setembro de 2002. E esta caminhada foi muito boa. FAMETRO foi uma segunda casa, meu segundo lar. Eu às vezes chegava aqui 8 da manhã, saía 1, 2, uma vez eu saí 3 horas da manhã. Não me sentia cansada e me sentia feliz, porque aqui éramos todos uma família. Tanto os administradores, quanto os colegas de trabalho, os alunos mesmo, todos éramos uma grande família. 6 anos na Conveste, na comissão de vestibular da UFAM. Eu tinha uma ideia bem precisa do que era um vestibular e organizei a prova. O Júnior ajudou, filho do Dr. Wellington, organizamos tudo, montamos as provas. No dia do vestibular, organizamos tudo, todo mundo ajudava. Se inscreveram naquela altura 165 candidatos. Olha, a incrível luta do Dr. Wellington da Maria do Carmo. São 2 batalhadores. Eles têm um ideal e eles lutam com todas as forças para chegar lá. Estão chegando. Ainda falta muito, eu sei, na cabeça deles também. Mas eles vão chegar lá. Senão, tem aí os meninos para continuar. E o meu sonho já é um centro universitário, mas é ver a FAMETRO Universidade do Amazonas. Um relato prazeroso, uma história de vida e uma vida construída durante 20 anos numa faculdade, hoje centro universitário, que eu tenho muito orgulho. Eu sempre digo que viver FAMETRO é viver amor. Digo que o F é de felicidade, o A é de amor, o M de muita luta, o E de esperança, tudo que a FAMETRO trouxe para mim. São 20 anos dedicado a uma instituição que acreditou nesse estado do Amazonas, que formou um quadro de pessoas bem comprometidas, que amam aquilo que fazem. A FAMETRO é responsável por uma história de educação genuinamente amazonense, onde construiu seus primeiros cursos tendo uma visão amazônida, voltada para o seu público amazônida, mas acima de tudo para o povo do Amazonas e aqueles que acreditarem no seu trabalho. A minha história retroagindo mais, porque diz que quando a gente fala de história, fala de reflexão. E a FAMETRO hoje, do que foi no passado, não muito longe, né? Porque 20 aninhos é uma coisa muito nova ainda, é quase um debut, né? Mas a FAMETRO, ela mudou muito. Não na humanização, que a grande preocupação minha como educadora é que as instituições cresçam na sua forma de estrutura, de engessamento, de tijolos, mas que percam a sua base, que é a humanização. Porque, como dizia Paulo Freire, educar se educa em qualquer canto. Mas construir humanização são as pessoas que constroem. Hoje a FAMETRO faz parte do povo amazônida, carente. Hoje a FAMETRO atinge ribeirinhos, caboclos, indígenas, o homem da Amazônia, o povo que vem de fora. É uma instituição respeitada. Uma instituição que se faz respeitar pelo seu povo, em primeiro lugar, ela vai formar o seu povo. Porque a função da instituição é formar o seu povo, para que esse povo tenha um crescimento econômico, social e cultural justo com os demais estados desse país. Então aqui eu tenho alguns registros fotográficos de atividades acadêmicas que nós fazíamos. A FAMETRO não tinha auditório, então essa era uma grande conquista que nós pensávamos, né? Precisamos fazer atividades acadêmicas, precisamos movimentar, mas não temos espaço. E a solução no momento era sair do ambiente da FAMETRO e buscar espaços que pudessem abrigar nossos alunos nas atividades acadêmicas. Aqui, por exemplo, eu tenho alguns registros da Segunda-feira do Empreendedor. Isso daqui deve ser 2005, 2004. E nós temos uma mesa diretiva que ela é basicamente feminina. Essa é uma característica da FAMETRO também. Nós temos muitos cargos de gestão que por muito tempo foram ocupados e são ocupados por mulheres. Então aqui nós temos uma mesa feminina com a professora Ruth, nossa secretária acadêmica, com a professora Eliana Veras, que era nossa diretora geral à época, com a professora Maria do Carmo, a nossa
mantenedora à época, e as coordenações de curso. Eu, pelo turismo, a professora Ana Cristina, pelo normal superior, e a professora coordenadora do curso de administração. Me faltou inclusive o nome dela, porque coordenação de administração nós já tivemos algumas, né? É um curso bem grande. E aí aqui a gente vai ter a experiência que a gente precisava dar aos alunos. E eu lembro que à época a coordenadora de administração me convidou para que os alunos do curso de turismo pudessem fazer toda a parte de secretaria e recepção do evento. Então, era uma atividade de administração em parceria com a coordenação de turismo. Então, foi muito interessante a experiência dos alunos e são atividades que até hoje a FAMETRO desenvolve. Você vai conseguir cobrir muitas atividades em que você não tem só um curso ali em ação, você tem outros cursos, então atividades intercursos, em que os alunos eles vão desenvolver habilidades, inclusive de saber trabalhar com profissionais de outras áreas. E isso daí você vai ver jornalismo com design, você vai ver nutrição com gastronomia, isso é extremamente interessante. Aqui a gente tem um pouco da estrutura da FAMETRO. A FAMETRO ela começou com um padrão de estrutura física de qualidade que eu lembro que o doutor uma vez disse, lá quando eu comecei na instituição, eu quero que o meu aluno sente na melhor cadeira. E aí a gente olhava para as outras instituições, as cadeiras elas eram de plástico. E aí a FAMETRO começa suas atividades com uma cadeira acolchoada, que aquilo ali já era um diferencial para o mercado. E esse padrão ele acontece até hoje, né? A mesma cadeira, você vai ver no registro das fotos, a mesma cadeira. E essa cadeira é a mesma que a gente usa na sede, nas zonas, no interior, em outros estados. Então, padrão FAMETRO, ele é igual em todos os lugares, né? Não é porque você está fora dos olhares diretos dos mantenedores que você vai ter uma outra FAMETRO. Não, a FAMETRO com mobiliário, com seus equipamentos que são utilizados na sede, ele é o mesmo utilizado em todos os outros lugares, né? E aí você vai ver algumas características nessas salas de aula que hoje você não vê mais. Por exemplo, você vai ver aqui registros fotográficos de quando a FAMETRO começou, não existia data show. Então, qual era o nosso equipamento que auxiliava o professor para além do quadro branco? Era o retroprojetor, né? Algumas das pessoas podem ver esse vídeo e vão dizer, mas o que é um retroprojetor, né? Ele é um equipamento em que você, com o auxílio de uma transparência, né, de uma lâmina de plástico, você imprimia ali o seu PowerPoint e você projetava na parede. Hoje você tem aí todas as nossas salas equipadas com data show e quando não tem a gente acha estranho, né? Porque é um recurso tecnológico que os alunos inclusive gostam de utilizar para a apresentação das suas defesas de atividades, enfim. Aqui você também vai ver, a FAMETRO ela tem uma característica desde o início que sempre foi destacar o bom desempenho dos seus alunos. E aí aqui a gente tem algumas imagens dos alunos que recebiam pequenas placas que demonstravam ali um agradecimento pela dedicação aos estudos. Nós tínhamos um projeto que se chama Projeto Qualidade de Ensino, e esses alunos, eles recebiam ali uma plaquinha em sala de aula, na presença de todos os seus colegas, para mostrar aquele que teve o melhor desempenho no semestre letivo, né? Eu tenho aqui alguns formulários, alguns relatórios que nós desenvolvíamos para chegar nesse coeficiente e assim demonstrar o nosso agradecimento a essa dedicação do aluno. Então, e aí, depois, isso virou uma premiação na colação de grau, que a gente mantém até hoje. Na época, eu lembro que a gente entregava um anel mesmo, aquele anel que pai e mãe entrega lá na colação. Durante muitos anos, a FAMETRO presenteou o seu aluno com
uma bolsa na pós-graduação, isso sempre, desde que nós começamos com o programa de pós, a FAMETRO, aos seus melhores coeficientes, ela sempre premiou, e ela premiava com um anel. E eu lembro de, juntamente com a professora Karina Cefai, sentar com o Ourives, com a representante da loja e escolher quem vão ser os alunos, né? Tá aqui a relação. É feminino, é masculino, e a gente escolheu o modelo do anel. Então, isso também é uma memória, assim, muito saudosa minha, porque a gente fazia com tanto carinho. Hoje, com o tamanho que a FAMETRO tem, com a quantidade de cursos, a gente não consegue mais praticar isso, mas se manteve o benefício da pós-graduação, que eu acho muito também simbólico, porque é você acreditar que aquele aluno pode fazer, inclusive, muito mais do que ele fez na graduação. Então, é um prêmio? Sim, é um prêmio, mas também é um incentivo para que ele continue sendo aquele estudante zeloso, dedicado, que ele demonstrou na graduação. Então, é uma aposta da faculdade naquele profissional, né? Então, é algo que também está muito vivo assim na minha memória. Outra coisa são as nossas reuniões, as nossas comemorações na sala do doutor, né? Do doutor Wellington. Hoje, eu assim, carinhosamente, o Wellington, ele é partido e a gente chama assim, né, na sala do doutor. Então, assim, aqui eu tenho uma imagem de um dos primeiros aniversários que eu participei na sala dele, e ele sempre recebeu, ele tem essa característica, né, de gostar de partilhar os momentos de anos de vida dele, da doutora, dos filhos, né, que hoje ocupam funções administrativas aqui conosco, de diretoria, e era sempre um momento de muita honra, mas também de muita gratidão, né, de estar ali, de ser recebido. E não só nas festas, mas o doutor fazia muitas reuniões em que ele ouvia todos os coordenadores, mas mais uma vez, algumas características a gente vai perdendo e elas são compreensíveis, né, de serem esquecidas ou serem mudadas, na verdade, pelo tamanho da instituição. Hoje, para ele fazer uma reunião com todos os coordenadores de curso, ele vai precisar de um auditório, né? E, na verdade, hoje a FAMETRO, ela tem tantas atividades acontecendo que isso é delegado às outras diretorias, à professora Sinara, né, na figura de vice-reitora, aos coordenadores de ensino, enfim. Mas que também, quando eu vejo as fotos, eu tenho ótimas memórias, porque era um momento em que a gente também conseguia partilhar de forma mais informal dos colegas, né? Enfim. Aqui nós temos o primeiro projeto pedagógico do curso de turismo da FAMETRO. Assim, nós trabalhávamos, à época a equipe trabalhou para solicitar a autorização do curso. Então, esse é um documento que, obviamente, para os dias atuais já sofreu muita modificação, né? O formato do documento, como que ele é hoje solicitado às instituições para que elas submetam ao Ministério da Educação, mas é importante que se diga que ele sempre existiu. E aí, aqui é interessante essa frase, né? Instituição a ser implantada a partir de 2001. Então, a gente sabe que a instituição ela começou suas atividades em setembro de 2002, mas o pensar, o planejar a instituição começou bem antes disso, né? Esse documento aqui, ele traz, como traz até hoje, qual era a perspectiva para o curso, matriz curricular, ementas, bibliografia, e ele faz parte de um conjunto de documentos que apresentam como que vai ser o pensar desse curso, né? E essa é a sistemática até hoje. Aqui, por exemplo, nós tínhamos o acervo complementar, que são os livros que nós adquirimos para colocar à disposição na biblioteca. Lembrando que hoje, inclusive, nós podemos apresentar
um acervo virtual, né? Os e-books, os livros que vão ser acessados pelos alunos de forma virtual. Na época da autorização, do funcionamento dos cursos, né, do credenciamento da FAMETRO, isso não existia. Então, toda a bibliografia dos cursos precisava ser apresentada, adquirida na biblioteca de forma física, os livros físicos que a gente chama, né, o acervo físico. Aqui a gente tem, lembra que eu falei que nós premiávamos e reconhecíamos o desempenho dos alunos? Aqui a gente tem, por exemplo, como que a gente chegava nesse desempenho. Nós fazíamos relatórios, ver que é tudo colorido, quando a gente ainda trabalhava com impressora jato de tinta colorida. E nós identificávamos ali uma nota baixa, né, algo que precisava ser melhorado, desempenho por disciplina. E isso acontece até hoje, né? Os coordenadores, só que hoje, através do nosso sistema acadêmico, que é o RM, os coordenadores têm isso em 2 cliques. E aqui não, aqui era digitar, analisar, como que nós iríamos apresentar isso fisicamente para os nossos coordenadores de ensino, para o corpo docente e para os alunos. Aqui a gente tem o boletim. E aí esse boletim aqui, por exemplo, é de 2007. Então, como que os alunos viam a nota? Hoje o aluno vai lá no sistema, coloca a matrícula dele, coloca a senha e ele vê as notas dele. Aqui o aluno, ele tinha acesso às notas por meio de boletins que eram impressos para eles. Ver aqui como que era a nossa marca, né? O Instituto Metropolitano de Ensino, a FAMETRO, a nossa logo, ela mudou, a gente teve uma identidade visual renovada. O setor de marketing pode falar melhor disso, mas como que foi pensado a concepção dessa primeira logo e do que nós trabalhamos hoje, né? As cores da FAMETRO permanecem as mesmas, azul e vermelho, mas nós tivemos uma mudança. E aqui o aluno, ele recebia as notas dele, o boletim dele, e aí eu guardo assim com muito carinho de uma turma. Não tem algo nada de especial, mas é um registro, é uma memória. Eu espero que um dia a FAMETRO consiga fazer um memorial, um espaço de registro da história, porque não é só a história da FAMETRO, mas é uma história da educação brasileira, é uma história da evolução da comunicação, da questão da informática, de como que a gente... eu tenho disquete que os professores salvavam o seu plano de ensino. Então hoje a gente recebe plano de ensino muitas vezes no Drive, por e-mail. Então as coisas mudaram e a instituição, claro que essa mudança ela foi muito rápida no mundo, mas para a instituição ela é muito marcante, porque mostra também o crescimento de estrutura que a instituição passou. Eu comecei aqui porque estavam precisando de um professor de empreendedorismo, então seria a primeira disciplina de empreendedorismo a ser ministrada na FAMETRO para o curso de administração, e eu havia acabado de terminar o mestrado, e aí foi então em função disso que eu comecei a dar aula aqui na FAMETRO. E naquela época era muito interessante, porque a FAMETRO era bem pequenininha, então todo mundo se conhecia. E todo ano, né, no final do ano havia uma festa de confraternização em que havia um amigo secreto e todos participavam, professores, colaboradores, os mantenedores. Então era sempre um momento muito agradável, né? Todo mundo se conhecia, então era um ambiente muito próximo para todo mundo, exatamente porque era muito pequeno, né? E eu me lembro de uma coisa interessante, que a cada ano o espaço para se fazer essa confraternização precisava ser mudado. Exatamente por quê? Porque a faculdade tinha crescido. Então, ano após ano, né, a faculdade crescendo e o espaço, a gente notava muito isso no final do ano, porque não podia mais ser no espaço do ano passado. Justamente porque a quantidade de professores, colaboradores já era muito maior. Então, até chegar um momento em que não era mais possível fazer o amigo secreto, exatamente porque a faculdade já tinha crescido muito. Eu sou da época que a gente ainda tinha retroprojetor, então vejam como as coisas mudaram. Hoje as salas
todas são com data show, então a tecnologia mudou, então nós precisamos mudar também, né, ao longo desses anos. A própria questão das redes sociais, da educação à distância, enfim. Então a tecnologia evoluiu ao longo desses anos e nós também precisamos aperfeiçoar, melhorar todos os nossos procedimentos, inclusive metodológicos, para levar uma qualidade cada vez maior de ensino para os nossos alunos. Então, eu, na verdade, me sinto muito agradecida, muito honrada em fazer parte dessa história da FAMetro.